Calma, As não pessoas entrou. estão vendo. Acho que ainda não. Tá Ainda tá vindo, indo. viu? A primeira é a Valéria Entrou. Móveis. Oi, gente! Aí, vovô. Oi, Vovô. vô! Fala, pronto, desafio pago. Agora fala tchau, vô. Tchau, Filha, por vovô! favor. Não, filha, por favor. Mamãe combinou. Mãe. É oi, tchau. Deixa eu falar. Seja obediente. Ai, Deus. Pai, é o mico que só faz eu falo. Rápido, filha, rápido. É que é trabalho. Fala tchau, Eu vovô. quero avisar que em 2021 eu vou começar a fazer um canal. Tá bom, E tá eu vou em janeiro. O nome vai ser Crianças Alessandro, Pensantes. socorro. A minha mãe vai falar o dia que Alessandra, vai sério. elaborar. Tchau. Boa noite. Dia 8 de junho, véspera dos Dias dos Namorados. Vamos então começar pelo começo aqui, que é o título da live hoje, que é o que realmente importa no Dia dos Namorados. E o que realmente importa no Dia dos Namorados é amor e sexo. E vocês vão entender por que isso. Teve até um pequeno acidente doméstico ali, mas tudo continua bem, então vamos prosseguir com essa véspera do Dia dos Namorados. Olha só, como o que realmente importa no Dia dos Namorados são as questões de amor e sexo entre o casal, eu vou começar contando para vocês a origem da história do Dia dos Namorados. Tá rindo, né, Jussara? Pois é, né? Pra quem é solteira, mas não pretende ser solteiro o resto da vida, a live também é interessante, hein, gente? Então, olha só, queridos, o Dia dos Namorados, a origem dele é a seguinte. Mais ou menos no século IV a.C., tinha um festival em Roma, que era o Festival de Juno, que era 13, 14 e 15 de fevereiro. Esse festival era um festival assim, para ser bem direto ao ponto, era festival praticamente putaria. Festival suruba. Tinha um dia, o último dia do festival, que era o dia de, deixa eu ver se eu anotei aqui, Lupercalia, uma coisa assim. Esse último dia, eles faziam brincadeiras do tipo colocar todos os papeizinhos de nome dos homens solteiros da cidade e das mulheres solteiras da cidade, isso em Roma, tá, gente? Quem entende história sabe que hoje tem muitas pessoas que hoje são muito caretas perto da galera de Roma, naquela idade antiga lá. Aí, nesse sorteio entre homens e mulheres, eles tinham o direito de fazer sexo todo dia. O casal que era sorteado, por exemplo, e passar o ano juntos, porque eles foram sorteados pelo deus Juno para curtir a vida adoidado a partir daquele dia. E muitos casais que eram sorteados nesse dia de Luper, não sei das quantas, acabavam se casando posteriormente. O pessoal de Roma não tinha muito aquela coisa de mulher pura, virgem, não. O negócio era diferente, era solto. Isso aí a gente até falou em outras lives aí, falando da história da sexualidade. Pois bem, lá pelo século 3, no século 3 após Cristo, tinha um cristão que pregava a palavra de Cristo de nome Valentim. E esse cristão, ele gostava muito de ajudar os casais apaixonados, e a história da origem do Dia dos Namorados, como a história da maioria de todas as origens de alguma comemoração, tem uma tragédia no meio, né, gente? Aí esse São Valentim, ele começou a fazer o seguinte, o imperador Cláudio II, ele determinou que os soldados eram proibidos de casar no século III, lá depois de Cristo, porque ele percebeu que os soldados que eram solteiros eram o melhor negócio para Roma. Porque os soldados casados, eles não gostavam de ficar sendo mandados para a guerra, ficava chateado, ficava emburrado, ficava doido para voltar para casa, para encontrar com a família e tal. Então, ele falou assim, ó, pessoa virou soldado, tá proibido de casar. Pode se relacionar sem casar.
E aí teve alguns soldados que ficaram muito chateados, alguns soldados apaixonados, e esse Valentim entendia que tinha uma autoridade conferida por Cristo, por Deus através de Jesus, e ele passou a casar escondido esses soldados, o que deixou o imperador Cláudio muito chateado. Que audácia! Mandou prender, obviamente, São Valentim, ainda não era São, mandou prender o Valentim. E aí, lá na cadeia, o Valentim, ele recebia um monte de cartas de amor de casais apaixonados contando do amor para ele ajudar e para entregar para os outros, porque ele era muito visitado. Ele era uma espécie de Tinder da prisão romana, já pensou? E aí tem uma história de um dos comandantes lá que ficava pela cadeia, ele tinha uma filha que era cega e uma filha que cuidava do Valentim. Aí tem umas histórias que conta que o Valentim e essa filha cega se apaixonaram, outras não cita que eles se apaixonaram, mas enfim, o fato é que ele continuava pregando a palavra mesmo preso e defendendo o amor, e se os casais conseguissem ir lá, ele ainda casava os casais mesmo preso. Enfim, o comandante, pai dessa menina cega, falou: se você curar a minha filha cega, eu vou me converter ao cristianismo. E aí ele colocou a mão na cabeça dela, falou uma série de palavras e a curou. E depois disso, o comandante se converteu ao cristianismo, a família toda e a filha. O imperador Cláudio ficou mais chateado ainda, então manter o Valentim preso já estava muito pouco, quando então ele resolveu mandar decapitar Valentim e mandar matar o comandante, a filha que era cega e tinha recuperado a visão, e toda a família. E aí essa tragédia deixou todos os apaixonados muito chateados, muito magoados, e ele foi morto no mês de fevereiro, próximo à festa de Juno. E aí passaram então a lembrar naquela festa de Juno, a lembrar de Valentim, que era um defensor dos amantes e dos casais apaixonados. E 100 anos depois, aproximadamente 100 anos depois, no século então 4 depois de Cristo, porque isso foi no século 3, a igreja resolveu canonizar Valentim como Santo Valentim, porque ele realizou esse milagre lá de curar essa filha cega desse comandante, e os casais ficaram sempre lembrando desse santo. Só que a igreja, além de canonizar São Valentim, ela resolveu que aquela festa pagã, aquele festival de junho, com aquele dia lá de Luper, não sei das quantas, não era certo. E aí ele trocou o festival de junho pelo festival da purificação da Virgem Maria. E comemorava a data de São Valentim no dia 14 de fevereiro. Então, o Festival da Purificação da Virgem Maria era 14 e 15 de fevereiro, já sem sorteios, com direito a sexo todo dia, obviamente. E aí, então, a origem do Dia dos Namorados, ela começa numa festa pagã, que tem como foco o prazer e o sexo, e ela passa de uma festa pagã para uma festa cristã, que tem como foco a purificação e o amor. E essa data ficou então conhecida como Valentine's Day. No mundo inteiro se comemora o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, que é a data de morte lá do São Valentim. Aqui no Brasil, curiosamente, a gente comemora no dia 12 de junho. Por quê? Alguém já ouviu falar? Vocês não vão acreditar por que é dia 12 de junho que se comemora, gente. Por causa do João Dória, pai. Por causa do João Dória, pai. Porque é o seguinte: em 1949, uma marca de roupa, parece que é Clipper o nome, ela percebeu que no mês de junho era muito fraco
e que seria muito interessante eles inventarem uma campanha para poder vender mais. E como no dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, que é culturalmente aqui no Brasil conhecido como Santo Casamenteiro, o João Dória, pai do atual governador de São Paulo, João Dória, filho, que era um publicitário renomado na época, criou a campanha apenas um beijo não prova que se ama. Como é que é? Um beijo apenas não é prova de amor. Apenas um beijo não é prova de amor. E aí vinha a propaganda das roupas Clipper sugerindo que se comemorasse o Dia dos Namorados no dia 12 de junho, porque eles estavam fazendo uma aproximação de 12 de junho, namora, 3 de junho, casa, usando as roupas Clipper. E essa campanha fez tanto sucesso e as vendas aumentaram tanto no mês de junho naquela confecção que o resto do Brasil pegou emprestado essa frase, esse slogan e começou então, por uma questão comercial, a se comemorar o Dia dos Namorados no Brasil no dia 12 de junho. Mas tá valendo também, gente. Inclusive, às vezes as pessoas têm compromisso, às vezes cai num dia que não é bom. Às vezes é difícil comemorar o Dia dos Namorados no dia que está estabelecido aqui no Brasil, que é dia 12. Não perca tempo e comemore o dia que você puder. Uma vez eu me lembro que a gente conversando com um conhecido nosso, ele ia ter que viajar a trabalho assim no Dia dos Namorados, que era tipo numa sexta-feira que ia dar e ele tinha que viajar. E aí ele já tinha combinado de comemorar no dia 11, na quinta-feira, com a esposa dele na época, para não passar em branco. Então não é desculpa, porque não devemos perder a oportunidade de celebrar o amor e o prazer, que é o que está no centro da questão do Dia dos Namorados, inclusive na sua própria origem, né? Com o Festival de Juno lá, alusão ao prazer, e depois da purificação com alusão lá ao amor. Aí eu quero dar algumas sugestões aqui para a gente cuidar dessa questão do amor no Dia dos Namorados. Primeira coisa importante é a gente se cuidar para a gente se dar melhor no Dia dos Namorados e todos os outros dias também, mas assim, com requintes de especialidade nos dias dos namorados. Inclusive, já postei até receita afrodisíaca no Story e hoje no Instagram. Quem quiser, puxa lá um caldo tailandês, porque a ideia, gente, é não comer nada assim, tipo uma feijoada ou piqui, porque o sangue não é para parar no estômago. O sangue é para descer mais para baixo, né? E poder circular livremente no corpo inteiro para se comemorar devidamente o Dia dos Namorados. Então, o foco não é essa comida, o foco é outra comida, né? Mas também quem é contra essas comercializações, isso vai do valor de cada casal, de cada pessoa. Se for contra dar algo material, beleza. Prepare algo não material. Vai fazer o que, por exemplo? Uma carta de amor, que inclusive na história do Dia dos Namorados, por conta do Valentim ficar recebendo muitas cartas de amantes pedindo para serem casados e contando do amor deles, diz a história que as cartas românticas começaram a virar um hábito a partir dessas cartas que o Valentim recebia. Então, uma coisa que é muito bacana da gente aproveitar o ensejo, aproveitar a oportunidade, é escrever uma carta de amor. E aí eu quero dar um toque que é o seguinte: escrever só no papel, para gente que é profundo, para gente que é interessado em autoconhecimento e autodesenvolvimento, é pouco. Vamos escrever primeiro, inclusive, no nosso coração. E vocês podem começar isso a partir de hoje, porque aí ao invés de você lembrar de um cuidado especial a mais só sexta-feira dessa semana, que é o Dia dos Namorados aqui no Brasil, você já começa hoje, na semana dos Dias dos Namorados. Então, todo mundo que está aqui ao vivo, quem tem um relacionamento vai se concentrar no cônjuge agora. E quem não tem, mas pretende ter, visualiza assim
um mundo de possibilidades na frente, várias pessoas na frente, e você tem uma pessoa lá no meio dessas várias que é essa pessoa que vai chegar para você futuramente, viu, Jussara? E aí você concentra nisso para escrever no seu coração o amor de uma maneira bem bacana. Eu até anotei aqui porque até rimou. Então você visualiza o seu companheiro ou companheira. E para quem não tem ainda, visualiza essa multidão e vê que tem um ponto luminoso lá, que é esse companheiro futuro. E escreve assim no seu coração. Alessandro, recebe isso. Você vai então escrever. Você é o homem, mulher, perfeito para mim. Recebo você e todos os seus familiares com amor e gratidão. Vamos olhar juntos uma mesma direção e seguir unidos pela estrada da vida, que com você fica muito mais colorida. Te amo, Alessandro. Então você escreve isso no seu coração, com esse sentido. Nossa, parece até que eu corei, né? Mas eu devia isso pro meu lindo e amado marido, porque ele dá muito, ele me dá muito. E aí essa é a deixa do próximo assunto que eu quero falar aqui. Quando a gente vai fazer alguma coisa no Dia dos Namorados, a gente está exercitando uma lei que opera em todos os casais, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E como eu estava conversando com um querido amigo constelador, o Dr. Jim, ele explicou uma questão desse dar, dessa troca do dar e do receber com umas palavras muito bacanas, que é o seguinte: quando a gente dá algo bom, a pessoa recebe com gratidão. Quando a gente dá algo muito demais da conta bom, a pessoa pode receber com humilhação, porque é muito. É como se ela não pudesse nunca retribuir. Pode gerar um certo desconforto, um certo constrangimento na alma de quem está recebendo aquela ação tão estapafúrdia, extraordinária. E esse estapafúrdio extraordinário, ele é relativo de pessoa para pessoa, de dinâmica de casal para dinâmica de casal. Então, Alessandro, meu querido marido, que faz muitas coisas legais, eu, quando estava preparando essa live, pensei, nossa, eu vou aproveitar que eu vou sugerir uma coisa bacana e já vou dizer que eu tô dizendo para ele, né? Pra gente manter essa troca bacana aí de coisas positivas e amorosas. E quando você for fazer alguma coisa para o seu cônjuge, sinta que é algo cabível, não é nem pobrinho, nem milionário demais, para não desestabilizar essa troca. E isso é importante. Eu até coloquei um texto no feed do Instagram hoje falando sobre isso e uma pessoa falou assim: mas quando saber se a pessoa vai se sentir grata ou vai sentir que aquilo é demais, que é humilhante, talvez? Gente, feeling. A gente percebe a reação da pessoa. Eu já vi a amiga fazer tanta firula, às vezes, inclusive em Dia dos Namorados, pregou balão de coração no teto, fez caminho de pétalas não sei pra onde, e já tinha feito umas outras coisas antes, e tararara, o cara não aguentou e vazou. O cara. E engraçado, isso tem muitos anos que aconteceu essa história, que foi até marcante assim pra mim. O cara comentou assim: não, ela é boa demais. Foi, assim, não tem justificativa não, é porque ela era boa demais, eu não merecia tanto. Então precisamos ter cuidado até quando vamos dar. E isso, gente, é feeling. A gente sabe sentir se a pessoa tem perfil para receber aquilo numa boa, se a pessoa vai achar que aquilo tá bacana. A gente tem esse feeling, a gente tem essa capacidade. Então, na hora de criar aí as nossas estratégias
de troca amorosa, prazerosa no Dia dos Namorados, vamos adequar aí o que fazer dentro desse feeling de equilíbrio nesse dar e receber. E fora essa questão amorosa do dia de fazer, além da dica lá da receita light afrodisíaca, que vai super combinar, porque não vai atrapalhar o casal namorar depois, tem várias dicas também de preparação para a parte sexual, para a parte de prazer. Eu preciso contar para vocês, eu escuto muitas mulheres há muitos anos e tem duas grandes queixas das mulheres. Então essa dica ela é legal para as mulheres e para os homens que vão se relacionar aí nesse dia desse namoro, no Dia dos Namorados. A dica é a seguinte: a queixa é a seguinte: as mulheres se queixam de não ter disposição, de não ter ânimo para namorar, de não ter energia, porque trabalha, porque é mãe, porque tem casa, porque tem não sei o que, acabou a energia. E as mulheres também se queixam, muitas mulheres se queixam de não sentir prazer no ato sexual, na relação. Então, gente, aproveita que hoje é segunda-feira, começa a se treinar, se preparar para esse Dia dos Namorados, se aquecendo. Vai aquecendo a turbina. Todo dia faz uma coisinha que aciona essa área do cérebro de se despertar para o sexo, de se interessar para o sexo. Você faz isso com contos eróticos legais, você faz isso com vídeos sensuais, porque o pornográfico ele já tem outros probleminhas que vem junto lá. E aí você vai aquecendo essas turbinas e ao mesmo tempo vai aquecendo o coração e internamente dizendo: você é perfeito para mim. Vamos construir algo juntos, olhando na mesma direção. E assim a gente segue a vida muito melhor. E aí você vai aquecendo então seu coração, vai aquecendo também suas regiões mais baixas, os centros instintivos aí de segundo chakra, para no Dia dos Namorados você usufruir de um momento especial para celebrar o amor e o sexo, que são duas coisas muito valiosas, e elas juntas, então, gente, é ouro em pó. É ouro em pó. Quem sente o afeto e sente o tesão é ouro em pó. Celebra mesmo, se apropria disso, porque isso é riqueza na vida. Então é isso que eu queria falar para vocês. Detalhe, gente, eu tô com curso aberto Potência Íntima Feminina. Dica fantástica aí para quem quiser mais informações para enriquecer mais, não só o Dia dos Namorados, mas todos os outros dias. As vagas estão quase acabando. Quem tiver interesse, caça lá no Instagram, caça no meu site, alguns lugares que tem informação, tá? Só para deixar o aviso. Só para deixar o aviso aqui. Oi? Na sua bio do Instagram. Na minha bio do Instagram tem o link para se inscrever no curso. Gente, beijo, boa noite, gratidão, várias presenças aí. Viva São Valentim, que foi lá em fevereiro. E gratidão aí pela presença do meu pai, um monte de gente querida, como sempre. Beijo. Feliz Semana dos Namorados, com ápice na sexta-feira, que é o Dia dos Namorados. Boa noite para todos.